pessoal, esse aqui é o nosso programa Democracia em Rede, transmitido da Casa da Democracia, ao lado da Vigília Lula Livre. O nosso programa é uma parceria entre a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, os diferentes movimentos e organizações que estão na Vigília Lula Livre e mais de 50 veículos da mídia alternativa e popular que estão aqui na Casa da Democracia, transmitindo a informação do ponto de vista de quem defende a inocência do presidente Lula, que está aqui no prédio da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, numa condição de prisão política. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Frei Sérgio Gorgen. O Frei Sérgio é integrante do Movimento dos Pequenos Agricultores, do MPA, da Via Campesina, é um filho de Francisco aqui, e hoje visitou Lula. Todas as segundas-feiras a gente sabe que lideranças do campo religioso, das mais diferentes matrizes, visitam aqui o presidente para levar uma mensagem, para trazer para a gente uma mensagem também. Boa noite, Frei Sérgio. Boa noite, Pedro. Boa noite, os internautas, é assim que se fala, né? Assim que se fala. Eu queria que fosse Grêmio Nautas, mas parece que está meio solidário, já que é. É verdade. Mas uma boa noite para todos, de fato, e saudar essa iniciativa de vocês aqui, manter com regularidade esse sistema de informação e também reconhecer o esforço dos que estão mantendo essa vigília, né? Essa vigília é uma vigília para salvar o nosso povo, para salvar o país. Então, é uma vigília de heróis. E não se constrói uma nação decente sem heróis. E os heróis mais verdadeiros são os heróis do povo. Covardes não fazem história. A história é feita por gente de coragem, né? Mulheres e homens. E então eu queria fazer essa saudação também para esse pessoal. Obrigado, a gente quer agradecer também. Hoje estamos com um público muito legal, a companheirada aí que estava na vigília, desceu aqui para seguir escutando aqui a prosa do Frei, que está muito boa. Frei, você acabou de visitar o ex-presidente, ficou cerca de 1 hora com ele, ali na Superintendência da Polícia Federal. Nas conversas aqui iniciais que a gente fez, a visita teve um tom também que você trouxe de provação. Conta um pouquinho como foi essa prosa. O Lula puxou essa conversa, né? Ele puxou essa conversa, que ele começou dizendo assim, ele começou conversando, ele disse assim, como é que está o Brasil lá fora, como é que estão as coisas aí, tal. Eu comecei a contar para ele começou a falar, aí ele disse assim, deu quase que uma parada, assim, sabe, quase uma paradinha, assim, olhou e disse, eu não quero alimentar ódio aqui dentro, eu não quero alimentar ódio, eu tenho um amor muito grande pelo povo brasileiro, eu não vou alimentar ódio. Eu estou encarando isso aqui como uma provação, né? Uma provação. Vai passar, é um momento, é uma provação. Ele falou 3 vezes a palavra provação. Ele não me disse o que ele queria dizer com isso, e nem eu perguntei. Só fiquei. Quer dizer, ele olha como se ele e nós, o povo brasileiro, estivéssemos sendo provados, para nós ter certeza do que nós queremos para esse país, né? E que ele vai passar essa aprovação, ele vai superar essa aprovação, e ele vai sair de lá. Isso ele disse com clareza, eu sou um homem de fé. Eu vou sair daqui, vou ser presidente do Brasil, e nós vamos recuperar o emprego, o povo não vai mais passar fome, nós vamos fazer reforma agrária. Eu não falei lá em cima, ele falou isso. Nós vamos recuperar a indústria nacional, o petróleo vai ser nosso, nós vamos recuperar a Petrobras, nós não vamos deixar vender a Eletrobras. Interessante essa sua fala, Frei, porque eu fico pensando em todas as lideranças que visitaram o ex-presidente, sempre trazendo uma mensagem, uma preocupação do Lula com essa questão de qual o sentido, qual o futuro do país, essa questão programática, de agenda, está muito forte para ele, né? Muito forte, muito forte. Ele disse uma frase que eu acho que merece a gente repetir em tudo que é canto, né? Ele disse uma frase que eu achei muito forte. A Petrobras foi criada para vender gás barato para o povo brasileiro, não para dar lucro para investidor norte-americano. Então, o sentido de que o serviço público é para o nosso povo. A Petrobras pode vender gás, gasolina, óleo diesel, barato para o nosso povo. Pode vender, tem condições de vender. Ela produz com um custo baixo. O petróleo sai com um custo baixo das bacias de petróleo.
O Brasil é uma das maiores reservas petrolíferas do mundo hoje. Por que o nosso povo tem que pagar esse absurdo por um bujão de gás? Quando a Petrobras podia vender esse bujão, podia chegar para as pessoas por R$30, R$35, estão pagando praticamente 80, porque nós temos que igualar o preço internacional. Então, muito isso. O Lula, assim, conectado com o nosso povo. Então, já que eu estou falando, Pedro, eu queria dizer assim, a outra coisa que chamou muita atenção, porque a gente olha muito também, não só essas coisas da grande política, da racionalidade, mas também o coração das pessoas, né? O Lula tinha tudo para estar muito aborrecido, muito brabo, né? Com sentimento de rancor, está sofrendo uma injustiça desgraçada, é inocente, nós sabemos que ele é inocente, o judiciário sabe que ele é inocente, os juízes que condenaram ele sabem que ele é inocente, ele está lá porque não querem que ele seja presidente. Mas daí eu disse para ele assim, olha, presidente, eu quero dizer o seguinte para o senhor. Quando eu fiquei sabendo no sábado que tinha chegado a minha vez de vir te visitar, eu avisei as pessoas, avisei na rádio comunitária, lá onde é que eu moro, e avisei pelos meios que a gente tem hoje, né? O WhatsApp, Facebook, que mais que tem por aí, internet, né? Essas coisas todas aí, e-mail, e começou a chegar carta e mensagem, e mensagem, e mensagem, e mensagem. E as duas crianças foram lá em casa mandar, lá na minha casa ontem à noite, para mim trazer desenhos que as crianças fizeram para o Lula, e uma outra criança mandou do interior, através de um amigo, uma carta para mim trazer para ele. Eu disse para ele assim, olha, Lula, eu senti muito carinho por você, muito carinho. E ele disse o seguinte, isto é o mais importante. O que quer dizer isso? Para o nosso presidente, o amor entre as pessoas, o carinho entre as pessoas, a solidariedade entre as pessoas, valorizar cada pessoa é o mais importante. E quando vem isso de crianças, né? Então mostra que está criando um vínculo, né, com as nossas crianças. E eu vou dizer mais, as crianças são as que mais vão sofrer se esse projeto que estão tentando botar em prática for colocado. Porque seria um projeto de uma derrota para a população brasileira de longo prazo, né, Frei? Longo prazo. Querem implementar, uma geração toda pode perder um sentido de futuro, um sentido de crescimento econômico, etc. Claro! Eu comentei com ele, né? 60% dos jovens não querem mais ficar no país. Comentei isso com ele. E ele disse, pois é, quando eu governava, os jovens estavam voltando do Japão para o Brasil, estavam voltando dos Estados Unidos para o Brasil, né? Gente de outros países vinham buscar emprego aqui. E agora? Não, os jovens não estão mais enxergando o futuro com esse projeto que está aí. Mas, gente, eles fracassaram. O Temer fracassou. Esse modelo que eles estão tentando implantar fracassou. O povo não quer. O risco é o que eles ainda podem destruir até o fim do ano, né? Claro. Agora, Frei, é interessante, né, até para quem está nos acompanhando aqui saber, você vem de um movimento, que é o movimento dos pequenos agricultores, que representa esse setor importante da sociedade, que são os camponeses, os pequenos agricultores, e que sempre tiveram uma posição muito bem definida em relação aos governos do PT, em relação agora, nos momentos mais difíceis, à defesa do Lula, contra o impeachment da presidenta Dilma. Por que desse apoio dos pequenos agricultores a esse projeto? Os pequenos agricultores não têm vez se o agronegócio tomar conta. E o povo vai comer comida podre, vai comer comida envenenada, né? Comida que faz mal, que não é comida, é só reposição de energia, para poder continuar trabalhando e vivendo por algum tempo. E também porque é controlado pelas multinacionais, que as mesmas que fazem os venenos, fazem os remédios, então eles ganham dinheiro do lado de cá, ganham dinheiro do lado de lá. E nós somos 8 milhões de camponeses pequenos, pobres nesse Brasil, e que somos quem alimenta o povo brasileiro. Se o povo ficar na mão só do agronegócio, está ferrado. Então, e a gente vê a injustiça que tem por não ter acesso à terra, por ter pouca terra, por não ter acesso ao crédito. Então, no período Lula, e inclusive mais no período Lula que no período Dilma, os pequenos agricultores conseguiram ter espaço, ter vez. E nós brigávamos muito nos governos Fernando Henrique, o governo do Itamar, para ter pequenas migalhas, né? Para ter pequenas migalhas, governo Sarney,
para ter pequenas migalhas. E ali a gente conseguiu melhorar. Eu conto um fato simples. Eu fui morar em Ulha Negra, o assentamento que eu moro agora, fui morar para lá em 2006, acho que umas 4 ou 5 pessoas tinham um carro. Uns 4 ou 5. Hoje todo mundo tem, né? Que seja um fordeco velho lá, mas tem, né? E para as pessoas, vocês não sabem o que significa de autovalorização ter um carinho, nem que seja um carinho velho. Fica doente de noite, não tem que estar acordando o vizinho, né? Vai lá, liga o cara e vai para o hospital. Tá certo? Então, a família tem uma autonomia, tem uma independência. Quer visitar um parente? Longe. Pá, de ônibus até chegar na cidade, uma confusão. Depois vai para lá, confusão. Chega lá para ir até o parente, confusão. Todo pobre já viveu isso, né? Ah, tem um carrinho? Ó, vou me planejar, vou guardar uns troquinhos. No fim do ano, vou visitar aquele parente lá, né? Então, isso tudo foi uma melhoria de vida que o povo experimentou, né? Tem mercado para as coisas, etc. Então, por isso que é muito claro que o nosso projeto não é com os que estão do lado de lá. Nosso projeto é que estão do lado de cá. Mesma coisa o Movimento Sem Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, o MAB, os trabalhadores urbanos, moradia, por exemplo, nosso povo morando mal, e o governo tem dinheiro para fazer moradia. E então, o MPA sempre batalhou muito pela moradia camponesa, moradia, né? camponesa sempre foi uma pauta forte de vocês. Forte. Nós puxamos essa pauta. Nós puxamos essa pauta. E tiveram conquistas, né? Muitas. Hoje é uma pauta de todo mundo. Nós puxamos essa pauta. Eu até posso te contar, Pedro, porque às vezes a gente contar as coisas como elas acontecem. Eu me lembro que eu fui fazer uma reunião numa comunidade. Que a gente tinha conquistado o Pronafim. Vamos fazer a reunião, colocar o pessoal e explicar como é que eles podiam pegar o Pronaf. Aí um me levantou a mão e disse assim: Frei, eu posso aplicar esse dinheiro para dar uma guaribada na minha casa? Está meio caindo os pedaços. Eu disse: não pode, a lei não permite. Dizendo: mas eu vou fazer. Digo: olha, tu pode ser, inclusive, acusado e condenado por desvio de crédito. O crédito rural não pode usar para reformar a benfeitoria. Ele me disse assim: então, eu posso fazer um chiqueiro para os meus porcos e não posso fazer uma casa para mim? Eu disse: tu tem toda a razão. Nós temos que puxar uma luta por moradia. E nós começamos ali. Nós começamos ali a buscar um crédito para moradia, porque o crédito rural não poderia ser usado para isso, mas vamos buscar um crédito próprio para isso, para não ter que estar fazendo cambalacho para fazer o que precisa, né? Então, e aí essa luta foi crescendo. Isso foi em 1998. E essa luta depois explodiu, né? Eu me recordo como repórter do Brasil de Fato em 2007, uma reunião de vocês do MPA em Brasília, com alguma conquista de moradia camponesa, e eu estava fazendo a reportagem sobre isso. Tu já estava naqueles tempos? Já estava naqueles tempos, era correspondente aqui do Paraná. Mas, Frei, uma coisa interessante também que você trouxe, acho que além do aspecto da Petrobras, além do aspecto dessa entrega e dessa aprovação do presidente, um aspecto que também marcou, ele falou dessa necessidade da reação do povo brasileiro. Isso. Eu queria que você trabalhasse um pouco, Frei, mas também para a gente refletir o seguinte: há uma certa impressão de que há um apoio a Lula, a necessidade de que ele venha nas eleições de 2018, mas ainda faltando uma certa resistência mais ativa. Muita gente traz isso para a gente aqui no programa mesmo. Como que o senhor está vendo essa questão, Frei? Eu disse para ele o que eu acho disso aí. Eu disse para ele o seguinte: eu sinto que vem crescendo muito, né, a adesão ao Lula e a rejeição ao projeto que está aí, né? Mas ainda não conseguiu ser um movimento organizado de luta. Porque também a lavagem cerebral que foi feita foi muito grande. E também eu disse para ele: nos últimos tempos, a gente perdeu musculatura de fazer mobilização. A gente não recupera essa musculatura de uma hora para outra, né? Então, mas isso vai crescendo. Só que eu disse para ele o que eu tenho dito em muitos lugares: vai ter um momento que o povo vai explodir. E esse momento pode estar chegando. Eu disse para ele o seguinte: o que eu sinto de tanta revolta que as pessoas têm, parece um campo seco esperando um toco de cigarro. Você cai um toco de cigarro, dá uma faísca, pega fogo. Tá certo? A gente viu um pouquinho o apoio maciço à greve dos caminhoneiros, que ele comentou, inclusive.
né? Que foi aproveitada mais pelos empresários dos caminhões do que pelos caminhoneiros mesmo, né? Mas o maciço apoio que teve, porque tem uma revolta assim na sociedade, e ela vai se confluindo em torno do presidente Lula. Tanto que os outros não conseguem apresentar um candidato. Eles tentam um, não dá, tentam outro, não dá, tentam outro, não dá. Aparece esse Bolsonaro, mas esse Bolsonaro, eu acho que é cavalo paraguaio, né? Sai bem, mas manca logo adiante, né? Esse Bolsonaro vai ficar dos raivosos que tem na sociedade brasileira, que sempre tem, né? Gente raivosa tem em tudo que é lugar, até na família da gente tem. E no bloco de direita e centro-direita e quem apoia o golpe, Frei, parece assim, o único programa colocado é o neoliberalismo. A dificuldade é que não dá para se apresentar um programa neoliberal, porque é corte de direitos, é arroxo no trabalhador, é teto dos gastos em saúde e educação. Então, eu acho que eu disse assim para o Lula, o nosso povo é muito sábio. Nosso povo é muito sábio. Quando chegar na hora H, o povo vai para o enfrentamento. Vai firmar sua posição. É que assim, ó, a gente tem que pensar com a cabeça do povo. A cabeça do povo. Nós que... eu que não me falta nada, não consigo quase sempre, muitas vezes, pensar com a cabeça do pobre, né? Para mim, que sou um frei, que ninguém me tira a independência de dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu faço, é diferente de um trabalhador que depende do empreguinho e o patrão dele é Bolsonaro. Tá certo? Ele tem que se cuidar, né? Porque se ele não se cuidar, ele perde o emprego. E se ele perder o emprego, ele não bota a boia ele não leva a boia para a boca dos fios. Essa é a verdade. Então, esse movimento de muita repressão na sociedade, com essa classe média, né, berrando alto, a empregada doméstica, às vezes sim, né? O problema da classe média é que ela pensa que um dia vai ser rica. Ela nunca vai ser rica, né? Ela fica insegura quando os pobres começam a melhorar. Mas, por exemplo, nesse clima de desemprego, imagina uma senhora que faz faxina na casa de uma classe média que é sectária contra o PT e contra o Lula. O que ela vai fazer? Ela vai fazer que não é com ela, né? O povo encontra a forma de sobreviver. Então, o povo está quieto, gente. Eu não acredito nessas pesquisas. O Lula já está com 45%, 50% dos votos. É que o povo está quieto. Chega alguém com crachá, o povo já não fala a verdade, que crachá é... Quem que pode ser? Eu vou contar um fato para vocês. Uma conjuntura de desemprego também, né? Vou tornar um fato público aqui. Por favor. Fui condenado lá, eu doei um pouco mais do que eu podia doar para a campanha do PT no Rio Grande do Sul. Eu podia doar até R$1.800 e eu doei 1.900. Eu me distraí lá, perdi nas contas e doei a mais, tá certo? Aí o juiz me mandou pagar. Só que mandou pagar mais do que eu achava que devia pagar. Tá bom, eu vou pagar, pronto, é multa. Eu fiz errado, vou pagar a multa. Só que eu vou pagar o que eu devo, né? Eu estava esperando ser notificado para fazer a contestação. O oficial de justiça foi lá no assentamento onde eu moro há 12 anos e ninguém me conhecia. Ninguém me conhece. Ninguém conhece Frei Sérgio, ninguém conhece Sérgio nenhum aqui. O cara voltou para casa e disse, endereço desconhecido, cidadão não encontrado. Por quê? Aparece alguém dessa turma aí, todo mundo protege. Então o povo está se protegendo. Mas quando o povo sentir que é a hora dele se libertar e ter o Lula, ele vai botar a cabeça para fora e todo mundo vai enxergar. Né? Vai enxergar. Agora não, ele está ali, ó. Ele está ali, ele não sabe para que lado vai o vento. Quando ficar claro que o vento vem para o lado de cá, por isso que nós militantes que temos certa liberdade, por isso que os camponeses estão mais na frente dessa luta, não é porque eles são melhores. É verdade. Porque no canto dele ninguém manda, ele tem o que comer ali e pronto, né? Já
Um empregado tem que pensar 4 vezes. Um trabalhador urbano, né, Frei? Trabalhador urbano. Nós não podemos condenar eles por isso. Nós temos que entender e ir esclarecendo, falando. Certamente muitos estão me escutando aqui. E respeitar. Porque vocês, quem não faz ideia do que é ficar 4, 5 meses desempregado, não é fácil, gente. Agora, Frei, ao lado desse apoio à questão do Lula, uma questão interessante da gente abordar é porque você também vem de um movimento que reivindica, que luta por um chamado Projeto Popular para o Brasil. E isso não é só o MPA, também o MST fala no Projeto Popular, a Via Campesina, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, o Levante Popular da Juventude. Eu queria saber, assim, conta um pouco para a gente como que você começou a construir, começou a se envolver com essa linha de projeto, com essa vertente desses movimentos que já estão há um bom tempo pedindo um projeto popular para o Brasil. Eu acho que nós temos que, Pedro, a gente tem que pensar numa outra forma de organizar o país. Essa é a verdade. Uma forma de organizar o país onde a gente tenha como um primeiro objetivo superar a desigualdade. Enquanto houver desigualdade, não tem um país que preste. Tá certo? E pensar a segunda grande linha de um projeto para o Brasil. As riquezas do país são para o bem do povo brasileiro, e não de meia dúzia de brasileiros, não para estrangeiros. São as duas grandes linhas de um projeto brasileiro. E ser construído de baixo para cima, com o povo. Né? Com o povo. E daí cada setor vai organizando as suas ideias. Nós no MPA falamos do plano camponês, né? Um plano para a gente produzir alimento e alimentar o país sem precisar de grande proprietário de agronegócio. O MST fala em reforma agrária popular, né? Cada um vai construindo as suas ideias. Um projeto de habitação, um projeto de saúde, onde seja saúde mesmo, e não exploração da doença para médico ganhar dinheiro e laboratório ganhar dinheiro. Isso é construir de baixo para cima um outro Brasil. Isso é um projeto popular. O que é um projeto? Um projeto é uma coisa que ainda não existe, mas eu projeto para fazer. Tá certo? Quando vai fazer uma casa, o que a gente faz primeiro? Um projeto de casa. Quando vai fazer uma construção qualquer, sei lá, uma estrada, faz primeiro o projeto da estrada, né? Vai fazer um programa de uma live, né? Um programa ao vivo pelos meios eletrônicos. Tem que fazer o projeto primeiro, olhar bem como é que vai ser, quem que vai contribuir, quem que vai ajudar, quem que vai estar. Então, um projeto para o Brasil, nós temos que projetar o Brasil, pensar como a gente quer que ele seja, e depois ir fazendo ele, né? E construindo. E aí a política é essencial para isso. Tu não faz um outro Brasil sem ter os instrumentos da política na mão. Tem que ter. Por isso que ter o presidente da República nossa é muito importante. Por isso ter deputados que querem um projeto para o Brasil, deputados e deputadas, é muito importante. Por isso que ter governador de Estado é muito importante. Então, porque se faz na luta política. Os outros também têm um projeto, é um projeto de exclusão, onde nós ficamos de fora. E nós temos um projeto de igualdade. A moça Nígila está dizendo para nós, está terminando já? Não, temos um tempinho ainda, a prosa está boa. É legal para a gente lembrar que o programa Democracia em Rede ele já fez mais de 40 programas, desde o início da vigília, buscando formar o que seria uma rede e uma estrutura de comunicação popular. Temos também a Rede Lula Livre, cujo estúdio está aqui na Casa Democracia e transmite um programa todos os dias às 9h45. Basta entrar no site www.brasildefato.com.br. E, Frei, uma questão também que me vem nesse tema da democracia, você sempre foi marcado, até por essa veia da igreja, no trabalho de base, no contato direto com o povo, mas vocês também passaram a fazer a Rede da Soberania lá no Rio Grande do Sul. De onde veio esse teu interesse pela comunicação? Como que isso casa com o teu trabalho anterior? Sempre tive. Sempre teve? Sempre tive. Porque eu acho que fazer uma cartilha é comunicação. Eu fiz programa de rádio muitos anos. E é um programa modestíssimo, 20 minutos, e o programa se chamava Igreja no Meio Rural. Como era uma rádio que tinha 5 quilowatts, né, na região ali do norte do estado, ela tinha uma abrangência muito grande naquele tempo, né, tinha poucas interferências, conseguia... Gente, o que as pessoas falavam, eu te escutei, eu te ouvi, não sei o quê. Então, a gente foi sempre tentando cultivar isso aí. A preocupação sempre com a música, né? Que a música fizesse parte. Quando a gente conheceu o Antônio Gringo, a gente começou a fazer projetos naquele tempo era o bolachão, né? O disco, né? E a fita cassete, né? A gente fazia aquilo para
para levar uma boa música também, música de opinativa, que eles chamavam naquela época, não sei como é que chama hoje, né? Música de opinião, né? O Antônio Gringo era tido como alguém que fazia uma música com grande qualidade melódica. Anda meio rara essa música hoje. Pois é, música de opinião, então música opinativa, com excelente qualidade musical, melódica, instrumental, né? Porque eu acho que o nativismo gaúcho ali de corte mais missioneiro, que aprendeu muito com os uruguaios, aprendeu muito com os argentinos e com os paraguaios, é uma música muito linda, muito bonita. E opinativa, né? Opinativa, com letra, com história. Então, sempre estive muito preocupado com isso. O que começou o seguinte, né? A gente foi vendo que nós não tínhamos espaço para isso. E os espaços foram se fechando, né? Mesmo nas rádios, em tudo que é lugar. E quando começou a surgir as novas mídias, eu fiquei sempre muito atento, embora eu me achasse um burrólogo completo nisso, né? Burro ignorante por completo. Até que surgiu aquela história do Lula em Porto Alegre, julgamento no TRF4, e daí eu me lembrei da rede da legalidade que o Brizola tinha criado, no tempo do rádio, né? No tempo que a TV não tinha esta importância que tem hoje, né? No tempo do rádio. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, vamos criar uma rede aí, vamos criar uma rede. Mas não vai ser de rádio, vai ser de canais de internet. Gente, aquilo foi uma beleza. Aquilo nos surpreendeu muito. E eu também fiz a minha escola de formação, com pessoas muito qualificadas, alguns muito qualificados na técnica, outros muito qualificados no jornalismo. E eu estava ali palpiteiro político, né, de como é que a gente pode organizar politicamente isso, como a gente pode organizar envolvendo as pessoas nisso. E nós, em 12 dias, tivemos 2 milhões de acessos. A gente ficou pasmado com o potencial, né? Claro que foi um momento muito forte, né? A gente ficou pasmado. Não, isso aí dá certo. E daí a nossa ideia era fazer aquilo e parar, daí não vamos mais parar. Eu acho que a gente tem que cada vez mais integrar as mídias. Eu acho que a experiência daqui de integração das mídias é uma experiência muito rica também. Muitíssimo rica, né? E ali surgiu a Rede da Soberania, que inclusive está articulado aqui com a Casa da Democracia. Todas as terças-feiras à noite, além do Democracia em Rede, a gente também organiza aí o Rede da Soberania, quer dizer, está gera uma integração programa daqui, muito né? legal mesmo. Gera o programa daqui. Já estamos gerando já da Amazônia agora, vamos começar a gerar da Bahia, da Brasília e do Rio. Queremos gerar do Rio também. Olha e que interessante. Vamos começar a criar esses... Então, Frei, no teu início de militância, isso sempre teve muito junto a questão religiosa, o contato com os movimentos sociais e esse trabalho de base com comunicação também. Gente, eu não entendo religião sem justiça social. Eu não entendo isso. Por quê? Por que eu não entendo? Então, para mim, religião e povo, ou as duas estão juntas, né? Ou não é religião, né? Porque Jesus Cristo foi assim. Jesus Cristo não ficou dentro do templo de Jerusalém rezando missa no fim de semana. Jesus Cristo foi o rei do povo. Tá certo? Então, não dá para aceitar essa ideia de religião de que o padre tem que ficar trancado numa sacristia, o frei tem que ficar trancado num convento. Isso não é religião. A própria palavra religião quer dizer religar. Ligar de novo. Ligar quem? As pessoas entre si, as pessoas com Deus e as pessoas com a natureza. O que nós temos hoje? Tem um rompimento das pessoas entre si, né? Uns explorando os outros. Tem um rompimento das pessoas com a natureza, que a natureza é para meia dúzia e a maioria não tem acesso. E Deus está ausente também, por causa disso aí tudo, né? E Deus só vai estar presente se nós nos der bem, né? Amai-vos uns aos outros é o principal mandamento que Jesus deixou. Então eu nunca entendi religião como só rezar. Claro. Claro. Nunca. Claro que eu levei lá para o Lula uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu levei para o Lula um escapulário, levei para o Lula uma Bíblia, que a Bíblia está a essência do que seria um projeto de Deus para os seres humanos, que a gente traduz num projeto popular para o Brasil. É claro que nós rezamos lá, rezamos um Pai Nosso, é claro que eu abençoei ele, né, com a missão que Deus me deu de usar, mesmo indignamente, o hábito de São Francisco, né? Então, mas a religião, ela tem que estar, para ser religião verdadeira, tem que estar no meio do povo. Para a gente encerrar, alguém aí da nossa
seleta plateia aí, quer colocar alguma questão, alguma pergunta para o Frei? Por favor. Se ele pudesse analisar o... Não, é o seguinte, Ah. em 2001, infelizmente, eu sou matemático, tá? E fazendo cálculos revisionais, aí descobri uma fraude chamada Sistema Financeiro da Habitação, tá? Em 2001, eu questionei junto ao Ministério Público Federal, a doutor José Guilherme, uma notícia crime para o Sistema Financeiro Nacional. E essa notícia crime foi passado então no caso de dentro da Polícia Federal, né? E eu fui ver aqui na Tia Geral da União, aqui na Açouguete, né? Como é que está o meu processo em 2002, né? Aí o relator, depois falar quem é o relator, eu disse, meu amigo, esse processo foi uma farsa. Eu no meu petição, eu pedi para o Ministério Público nomear um matemático que não fosse nem do Bastém nem da CEP. Sabe o que é o Bastém? Banco Central e da CEP. Câmara é suspeito para dirigir o processo. Aí fui lá, o relator falou, olha, meu amigo, isso é uma farsa. Você pede para nomear um matemático, nomeia nós, advogado. Não entendemos coisíssima nenhuma disso aí. Está saindo. Tem que fazer uma pergunta bem objetiva, né? Isso, só concluindo. Na quarta vara federal. Não se ouve nada, né? Em 2003, teve a sentença do processo de um juiz, chamado Sérgio Fernando Moro, deu a sentença, não achei indício de crime. E eu, então, desafio ele para me achar tão somente em 4 milhões de contratos, 10 contratos que tenha 10 amortizações positivas. Porque o sistema financeiro nacional... Vamos concluir. Uhum. 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional, que são todos pessoais que fazem parte do pagamento aí. Tá? Eu desafio o juiz Sérgio Moro, então, a me achar tão somente 10 contratos em 4 milhões, que ele lista 10 amortizações positivas. A partir da primeira prestação do código pagamento... Vamos fechar aqui numa análise do judiciário, a gente volta aqui a conversar com o senhor, só para a gente fechar esse momento. Mas acho que a provocação é válida. Estou mordido com isso aí, estou mordido e desafiando o juiz Sérgio Moro para me achar. Ele não achou de crime. Eu quero que ele ache tão somente 10 contratos em 4 milhões, que exista 10 prestações para amortizações positivas. Só isso. Uma análise do papel do judiciário, Frei Sérgio, para a gente concluir como que você está vendo esse papel que o judiciário tem cumprido, inclusive na prisão do presidente Lula. Bom, primeiro, Lula é inocente. E tem um inocente na cadeia, com aval de 4 juízes, e o judiciário está errado. O judiciário não pode prender inocentes. Né? E não tiveram a preocupação de apontar uma prova. Condenaram porque condenaram. Né? E o Poder Judiciário não pode fazer isso. O Poder Judiciário estava meio intacto, ninguém conversava sobre ele. Hoje ele está exposto em praça pública. E está exposto, eu vou dizer, está apodrecendo. Eu sinto no meio do povo com o descrédito completo. Descrédito completo. A história que esse senhor contou aqui, ó, numa enorme fraude no sistema financeiro da habitação, que existe, todo mundo sabe, o Sérgio Fernando Moro não encontra indício de crime. Agora Banestado, que foi dele também. Dele também. Isso. Então, agora com o presidente Lula, ele não encontrou nada e condenou. Tá certo? Esse homem ainda vai ser escrutinado na história do Brasil. Né? Ele vai ser escrutinado. Ele vai aparecer a verdade sobre esse homem. E o mal que está fazendo. A maldade e o mal que está fazendo. Só que ele está arrastando o judiciário todo para essa aventura. E deve ter juiz, de repente tem algum juiz que possa estar nos assistindo. Ou o juiz aciona aquilo que eu chamo de sistema imunológico do judiciário, para voltar ao seu caminho normal, que a Constituição estabelece, ou daqui a pouco o Poder Judiciário vai cair num descrédito completo perante a população, e nós vamos ter que fazer uma reforma profunda, completa, nesse judiciário. Eles
Muito bem, meu povo, a gente agradece aqui, o programa Democracia em Rede, ele vai chegando ao final. A gente está todo dia às 2h, ou quando há aí uma visita ao presidente, a gente também entra no final da tarde, trazendo a mensagem do presidente aqui para quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Então a gente agradece, o Democracia em Rede é isso, está trazendo o conteúdo vivo da Vigília Lula Livre. Todo dia tem um lutador, uma lutadora, um jurista, um frei, um militante, um dirigente para fazer esse debate, mostrar aquilo, a profundidade dos debates que a gente nem sempre vê aí na mídia comercial. Obrigado, nos vemos aí, até amanhã. Lula livre. Lula livre.